Herbário Bradiano é uma instituição científica sem fins lucrativos, de utilidade pública, que foi fundado em 19 de junho de 1958 por um grupo de botânicos e amantes da natureza. E o nome de herbário, o herbário significa coleção de plantas secas. Num sentido mais amplo, uma coleção de plantas secas destinadas a estudos científicos. O nome Bradiano veio devido a uma homenagem que o fundador do herbário, Dr. Guido Pabst, prestou ao seu mestre, Dr. Alexandre Curti Brade. E como nós, botânicos, colocamos sempre os nomes latinos nas plantas, ele colocou, em homenagem ao seu mestre, Bradianum. E depois foi fundada e criada a revista científica com o nome de Bradeia, também em homenagem ao Dr. Brade. O herbário bradiano, inicialmente ocupando uma pequena sala na rua Santa Luzia, ele foi crescendo com o tempo. E o professor Pabst foi obrigado, então, a mudar o herbário para uma sala maior. E dali a alguns anos, o herbário crescendo já exigiu um prédio, e assim o herbário foi obrigado a se tornar um herbário nômade. O herbário bradiano passou por sérias dificuldades financeiras. O professor Pabst faleceu em 1980. A professora Margarete Emerick assumiu o herbário e nós tivemos um período de muitas lutas e muitas despesas com relação ao herbário. Na época do professor Pabst, o herbário teve um aumento muito grande, muito significativo, tanto com relação às plantas do herbário, como com relação também à biblioteca, porque o professor Pabst, ele não era botânico, ele era autodidata. E graças à luta desse grande homem, que todos nós reverenciamos, o maior orquidólogo brasileiro, apesar de não ter formação acadêmica, ele construiu uma instituição científica que hoje tem 85 mil plantas secas para estudos científicos e uma biblioteca com mais de 6.200 títulos bibliográficos. O herbário, depois de tanto rodar pelo Rio de Janeiro, Santa Teresa, São Cristóvão, Praia Vermelha, Ilha do Governador, terminou amparado pela UERJ. Então, a UERJ recebeu o herbário bradiano de braços abertos. O herbário, geralmente, uma coleção de plantas secas, né? Muita gente diz assim: puxa, mas para que servem essas plantas secas? Tudo é graveto, é mato, não serve para nada, né? E já existiram diretores de instituições que quiseram destruir os herbários. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós já assistimos vários diretores que queriam dar os herbários, queriam se desfazer dos herbários, porque os herbários não valem nada, né? Então a função do herbário ela é muito importante. Por quê? Porque nos herbários nós temos o registro daquelas plantas que existiram em regiões que não ocorrem mais. Por exemplo, no estado do Paraná, havia uma grande quantidade de cerrados. Os cerrados já desapareceram. E, no entanto, no Museu Botânico Municipal, do herbário do Dr. Gert Ratibá, nós encontramos todas as plantas que ocorriam no Cerrado do Paraná. Então, mediante um computador, nós seremos capazes de reconstituir toda uma vegetação.
E para exemplificar mais a importância dos herbários, o herbário Bradiano é um herbário pequeno, é um terceiro herbário do estado do Rio de Janeiro, está entre os 10 maiores herbários brasileiros, né? O herbário do Jardim Botânico, ele tem cerca de 300 mil exemplares. Do Museu Nacional, cerca de 500 mil exemplares. E agora vocês vejam só, né, a importância dos herbários, né? O herbário do Kew Royal Botanical Garden na Inglaterra tem 6 milhões de espécimes. Então vocês vejam só a importância dos herbários, né? Um país super desenvolvido com um herbário com 6 milhões de espécimes. O que significa isso? Significa que eles têm o conhecimento da flora mundial. Eles sabem as plantas que ocorrem no Brasil e no mundo inteiro. A importância dos herbários é essa. Os países que são desenvolvidos deram valor. E por incrível que pareça, as plantas que foram coletadas no século passado foram coletadas por europeus aqui no Brasil. E nós temos essas plantas até hoje guardadas e conservadas nos herbários europeus. Quando um botânico brasileiro quer estudar um grupo de plantas aqui no Brasil, ele tem que solicitar por empréstimo material botânico dos herbários europeus. Então o herbário, ele tem outras funções. O herbário Bradiano, por exemplo, vários bolsistas de iniciação científica participaram desse grandioso trabalho do herbário Bradiano, assim como o Jardim Botânico no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vários estagiários, inclusive da UERJ, já obtiveram o título de mestre dentro do herbário Bradiano, sendo aluno da UERJ. E o herbário não é para ficar escondido, não. O herbário, ele pertence à comunidade científica e também pertence ao público, né? Com a sua biblioteca, para aqueles que quiserem consultar, possam consultar. Então, esse acervo valioso, que nós temos o privilégio de dirigir com mais 4 diretores, esse acervo nós temos que cuidar com muito carinho e muita dedicação. O herbário, ele publica uma revista científica. Essa revista chama-se Bradeia, em homenagem ao botânico Alexandre Curti Brade, que foi naturalista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Na Bradeia, não somente publicaram botânicos brasileiros, mas botânicos estrangeiros também. De 1969 até hoje foram publicados 328 números da Bradeia. E foram publicados na nossa revistinha 561 espécies novas, tanto do Brasil como do exterior. Então vocês veem que o herbário Bradiano, ele tem um conjunto de coisas a oferecer para a comunidade científica e ele é participante desta comunidade científica. Que Deus ilumine a todos com a nossa eterna gratidão. Muito obrigado. Pedimos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional.
Damos a palavra agora ao vice-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Celso Sá. É uma honra para mim fazer a abertura dessa solenidade de inauguração das novas instalações do Herbarium Bradianum. Estou representando a nossa reitora, a professora Nilceia Freire, que está fora do país atualmente, por essa semana, em Cuba, finalizando alguns acordos e convênios que temos ou estamos começando e outros dando prosseguimento com a área acadêmica em Cuba. Pela exposição que nós vimos, Dr. Jorge Fontela, parece que há justamente isso. O herbário é capaz de atrair simpatias, amores, paixões, e a nossa reitora foi uma dessas pessoas conquistadas pelo herbário. A UERJ havia acolhido com muito prazer o herbário alguns anos antes, e as novas instalações são instalações modestas. Na verdade, não é nada de grandioso, mas é o que parece que o herbário precisa para se manter na sua missão, uma missão autoatribuída, podemos dizer isso, e que orgulha muito a UERJ ter essas pessoas, essa pequena equipe empreendedora, e que, com certeza, de um modo, como o Dr. Jorge falou, muitas vezes não muito aparente, um pouco escondido, um pouco quase que anônimo, nessa busca no campo e depois no trabalho de prensagem e tudo mais. Fruto desse trabalho não tão aparente assim, nós temos uma contribuição importante à comunidade científica, o campo da biologia, da botânica em especial. Em nome da UERJ, da reitora e da comunidade da UERJ, nós estamos muito orgulhosos disso, podemos lhe dizer, e agradecemos também, de certo modo, o fato de nos ter escolhido para sediar essa importante instituição, e tenho certeza poderemos manter bastante para o futuro e bastante produtiva essa parceria que estabelecemos, a UERJ e o Herbarium Bradianum. Muito obrigado, doutor Jorge. Magnífico vice-reitor, professor Celso Sá, nosso querido Fontela, amigo, pessoa em quem eu aprendi a admirar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, nos anos que trabalhamos juntos aqui na UERJ, eu como reitor, e ele à frente do herbário, de uma equipe maravilhosa, dedicada, que continua a construção dessa obra magnífica. Cumprimento todos os ilustres membros da mesa, o senhor representante do prefeito e todos os presentes, senhoras e senhores. Rapidamente quero apenas expressar a minha alegria, o meu contentamento de estar aqui nesta noite em que nós vamos inaugurar as novas instalações do herbário. Eu me recordo das inúmeras vezes que tive o prazer de visitar e conhecer o trabalho desenvolvido pelo Fontela e sua equipe, de anos que nós vivemos juntos aqui, nos esforçando para que pudéssemos trabalhar e dar condições cada vez mais adequadas para que o herbário pudesse prosseguir na sua trajetória de produção científica, de catalogar, de guardar e de manter esse acervo tão importante para a botânica do nosso país. Portanto, é um dia muito importante, eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje. Nossa reitora, à época era minha vice-reitora, é uma grande entusiasta, como acentuou o nosso vice-reitor, e nós dois sempre conversávamos exatamente nessa possibilidade de a UERJ, dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades, transformar-se definitivamente, como assim o fez, e nós temos a alegria de proclamar isso, que aqui é a casa do herbário, porque ele é importante para a UERJ. Nossos estudantes,
nossos pesquisadores trabalham em conjunto e parceria constante com os pesquisadores e os cientistas do herbário, como os senhores viram na Ilha Grande, lá no Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, que a UERJ mantém na Ilha Grande. Enfim, um trabalho importante para a ciência, para a botânica do Brasil. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, vereador Chico Aguiar. Muito boa noite a todos. Como a mesa já foi apresentada, eu gostaria de, com muita informalidade, citar todos os presentes na pessoa do nosso querido professor Fontela. Gostaria também de dizer a vocês que as minhas palavras serão muito descontraídas. E o Ângelo me falava muito a respeito da situação do herbário bradiano. E o Ângelo, não, vamos dar um pulinho lá, Chico, sábado à tarde e tal, para você ver, você vai gostar. E eu fui lá no herbário bradiano um sábado à tarde. Cheguei no sábado à tarde aqui na UERJ, né? Eu encontrei o professor Fontela sozinho lá no herbário bradiano, tal, andando para lá e para cá e tal, e ele me mostrou tudo. Pois é, e nós conseguimos averiguar a precariedade do funcionamento, né, de tão importante entidade. Nós estamos cada vez mais aí preocupados com a nossa situação ambiental, a nossa situação de qualidade de vida, de preservação do meio ambiente, e o Fontela solicitou essa ajuda, e a minha participação, é claro que não é técnico-científica, é uma participação legislativa, e eu falei, eu vou falar com o prefeito, vou conversar com o prefeito Conde, e graças a Deus o prefeito Conde é uma pessoa extremamente sensível à arte, ao meio ambiente. Todos vocês aqui sabem melhor do que eu o quão importante é o herbário bradiano. Ele se perpetuará, nós partiremos, o herbário permanecerá contando a nossa história, contando a história da nossa natureza, e eu fico muito grato em ter podido participar como político, como vereador aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de pedir a atenção de todos para as homenagens especiais que serão realizadas pelo diretor do Herbário Bradiano, professor Jorge Fontela. Essas homenagens contemplam as pessoas que apoiam a iniciativa do Herbário, cedendo o espaço da universidade às atividades técnico-científicas e também pelo reconhecimento ao relevante apoio de pessoas tão ilustres. O diretor do Herbário tem a satisfação de entregar o diploma de sócio benemérito aos seguintes convidados: a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Nilceia Freire, que hoje está sendo representada pelo vice-reitor desta universidade, o professor Celso Sá, receberá o diploma de sócio benemérito do Herbário Bradiano. Ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Luiz Paulo Fernandes Conde, aqui representado pelo senhor Gates dos Santos Maia, chefe de gabinete da prefeitura. Ao diretor superintendente da FAPERJ, professor Antônio Celso Alves Pereira. E também ao presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, vereador Chico Aguiar. Não podemos também deixar de homenagear as pessoas que prestam seus serviços ao Herbário Bradiano. Elas são de vital importância para que o desenvolvimento das atividades do Herbário alcance projeção nacional e internacional. Para o doutor Elton Martinez Carvalho Leme, será entregue a moção homenageadora da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro pelo vereador Chico Aguiar. Para o doutor Felipe Nevares de Carvalho, presidente da Sociedade Brasileira de Bromélia, será entregue a moção homenageadora da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro pelo vereador Chico Aguiar. Para o Dr. Luiz Fernando Dias Duarte, diretor do Museu Nacional, será entregue uma coleção completa da revista científica Bradea, boletim oficial do Herbário Bradiano, pelo professor Jorge Fontela.
Para a doutora Graziela Maciel Barroso, representante do diretor do Jardim Botânico e fundadora do Herbário Bradiano, será entregue um exemplar do livro de bromélias, de autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Para o Dr. Sérgio Tavares Romagra, o mestre do Goerge, será entregue um exemplar do livro de bromélias, da autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Para o Dr. Dimitri Ivan Sucre Benjamin, sócio fundador do Herbário Bradiano, será entregue o livro de bromélias, de autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Para o Dr. Luiz Emídio de Melo Filho, pelo apoio dado ao Herbário Bradiano, será entregue também o livro de bromélias pelo professor Jorge Fontela. Para a doutora Maria da Conceição Valente, secretária do Herbário Bradiano, será entregue também o livro de bromélias pelo professor Jorge Fontela. Para a doutora Nilda Marquete Ferreira da Silva, superintendente fitotécnica do Herbário Bradiano, será entregue o livro de bromélias, de autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Para a doutora Maria Célia Viana, bibliotecária do Herbário Bradiano, será entregue também um exemplar do livro Bromélias, de autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Para a doutora Margarete Emerick, presidente do Comitê Editorial da Revista Bradéia do Herbário Bradiano, será entregue também um exemplar do livro de bromélias pelo professor Jorge Fontela. Para o estagiário do Herbário, o estudante Antônio Carlos de Souza, será entregue um exemplar do livro de bromélias pelo professor Jorge Fontela. E também ao estagiário do Herbário, o estudante Flávio Cardoso Pereira, será entregue um exemplar do livro de bromélias, de autoria do Dr. Elton Leme, pelo professor Jorge Fontela. Eu gostaria de dar a todos os componentes da mesa, ofertados pelo presidente da Sociedade Brasileira de Bromélias, cada uma dessas bromélias são presenteadas aos componentes da mesa, com o seguinte cartão. Eu gostaria de ler aqui. Nunca vejo as bromélias isoladamente. Elas estão sempre ligadas à vida dos animais e mesmo a de outras pessoas. São ilhas ao inverso, pois cercam as águas. Constituem o repositório das larvas que nadam nesse grau, onde os sapos vão buscar alimento
e as serpentes encontram o vital equilíbrio. Outras bromélias, como se soubessem, e será que não, mantêm a água necessária para matar a sede do Philodendron Leucoster, quando há escassez do líquido em determinados períodos do ano. Poucas vezes vi demonstração de amizade tão sincera. Roberto Burle Marx.